Amada Igreja de Jesus Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja convosco. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, meus irmãos, voltar aqui pela manhã e para juntos continuarmos buscando na palavra de Deus o que nós precisamos para refletir a glória do Senhor, já que nós somos servos e servas de um Deus que removeu dos nossos olhos o véu. Todos nós aqui, sem exceção, acredito nessa manhã, não temos mais qualquer questão na nossa vida que nos impeça de enxergar Cristo como autor da nossa salvação. No tempo veterotestamentário, Moisés escondia a glória, que era uma glória desvanecente. Era uma glória que aparecia e saía. Mas no tempo da graça, nós não precisamos esconder o nosso rosto. Pelo contrário, nós precisamos revelar a glória de Cristo que está em nós. O apóstolo Paulo, sempre e dificilmente vamos deixar de citá-lo nas mensagens, né, pastor Francisco? Porque Paulo vai dizer à igreja dos Colossenses: Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo na igreja, a esperança da glória. Queridos irmãos, hoje vamos continuar trabalhando sobre questões que podem nos atrapalhar de refletir a glória do Senhor. Ontem nós estivemos aonde? Tu lembra? Saulo, gostei do Saulo. Saulo, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Não deixe ninguém comprar a tua voz. Isso serve para os músicos, isso serve para aqueles que receberam de Deus um dom, um talento na área da arte. Quantos cantores tiveram suas vozes compradas por um boteco para cantar até 5 da manhã? Quantos cantores começaram dentro das igrejas? Whitney Houston faleceu, começou dentro da igreja. Quantos cantores que hoje explodiram no mundo secular, na música secular, começaram dentro da igreja, mas eles venderam a sua voz. Eu quero dizer para o irmão e para toda a igreja: por que o Saulo não deve vender a sua voz, nem os músicos devem vender os seus talentos? Porque já foram comprados por Jesus na cruz do Calvário. A guitarra de um músico, eu estou dizendo isso porque nós trabalhamos com música há muitos anos, gravamos DVD, CD, na igreja que fomos pastor no Rio de Janeiro, Saulo, e trabalhávamos dando workshop para músicos, trabalhando a vida do músico, o caráter do músico. E eu quero aproveitar aqui, dar essa palhinha, antes de nós entrarmos aqui, porque o instrumento do músico, desde a sua vida, e até o seu púlpito, o púlpito do pastor está aqui. Agora o púlpito de um músico está aqui, ó. São seus instrumentos. É o púlpito de um músico. E o instrumento de um músico deve tocar músicas que vão adorar ao Deus que nos criou para ser adorado. O violão de um músico não foi para tocar músicas profanas, de pessoas que foram inspiradas não pelo Espírito Santo, mas por qualquer outro espírito. Canções que fazem alusão a heresias, a prostituição. Mas o instrumento e a vida de um músico deve ser utilizado para o louvor da glória do Senhor. Amém, queridos? Não deixa não, Saulo. Essa turma bonita, esses músicos preciosos, sejam piedosos mesmo, tenham lágrimas na ministração de vocês. Quando eu digo tenham lágrimas, tenham quebrantamento no falar, no ministrar, como nós temos sentido aqui a presença de Deus. Uma coisa é você tocar, outra coisa é você ministrar. Você sente a diferença de quem simplesmente toca com uma vida completamente torta.
para alguém que toca com uma vida afinada na presença de Deus. Porque você, quando prega, ou você toca, você fala alguma coisa aqui nesse altar, você profetiza. Está profetizando vida ou morte? Nós estamos aqui nesses dias profetizando vida, amém? Deus abençoe o ministério do irmão, em nome de Jesus. Queridos irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Ontem, à luz da vida de Eutico, nós levantamos algumas questões, 3 questões problemáticas que podem também nos impedir de refletir a glória do Senhor. E ontem nós vimos no fechamento, no último tópico, que Deus, a misericórdia, agarrou, a misericórdia abraçou Eutico, através do apóstolo Paulo. A misericórdia de Deus encarnada na vida de Paulo abraçou Eutico e ele ressuscitou. Depois de tantas bobagens, sonolência espiritual, quem lembra? Quem lembra? Assentando-se no lugar da reverência, deixando a sonolência espiritual pegá-lo, e em terceiro lugar, deixando de interagir com a mensagem. O levou à queda, mas a misericórdia de Deus o abraçou. E hoje eu quero ver com os irmãos que tipo de cristão nós temos sido. E é para isso eu preciso, nessa introdução, averiguar biblicamente com os irmãos o que é ser cristão e de onde se originou essa palavra cristão. Vamos comigo aqui vamos fazer uma viagem. Ontem nós estivemos em Troade, hoje nós vamos para Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 26 apenas, para a nossa introdução. E parte B, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, parte B. Quem abriu, diga amém. Amém. Então assim diz o texto: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Que Deus, o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia e bondade, nos acerte em cheio nessa manhã, em nome de Jesus. Que tipo de cristão é você? Nós precisamos entender o sentido da palavra cristão, e para isso será necessário conhecermos o contexto do que nós acabamos de ler aqui, nessa manhã. Em que contexto essa palavra cristão, pela primeira vez, você encontra ela na Bíblia, no Novo Testamento, aqui nesse texto? Em que tipo de contexto ela foi empregada pela primeira vez? Então tudo começou quando os cristãos primitivos foram dispersos por toda parte, pregando o Evangelho. Inclusive, chegaram em Antioquia, para a gente encurtar a história. E essa dispersão, ela foi provocada por quê, pastor? Ela foi ocasionada por uma morte, a morte de Estevão, o diácono, o primeiro diácono da igreja, né? O primeiro diácono que morreu apedrejado, né? O primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja, e a partir dessa perseguição se intensificou contra a igreja uma luta muito grande. A igreja teve que deixar o berço do cristianismo. Onde foi o berço do cristianismo? Jerusalém. A igreja começou, ela já tinha vencido o período embrionário. Ela nasceu em Atos capítulo 2, sob a égide do Espírito Santo. E agora a igreja está engatinhando. E nesse período de engatinhar da igreja, dando seus primeiros passinhos, é que morre um membro da igreja, e o cara era diácono. O cara morre apedrejado. Então, assim a igreja engatinhando, sai de Jerusalém
E dentro disso é que foram parar na cidade de Antioquia, anunciando o poderoso evangelho de Jesus Cristo, e tendo lá chegado, muitos creram. Muitas pessoas se converteram ao Senhor e rapidamente mandaram trazer um homem chamado Barnabé, lá de Jerusalém. Venha para cá fortalecer aqui o trabalho. Trouxeram Barnabé, que foi enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia para cuidar daqueles novos convertidos. E por sua vez, Barnabé, tomando ciência, tomando conhecimento das necessidades ali, então ele viu a necessidade de mais uma pessoa para ajudá-lo. É aí que ele foi buscar o novo convertido, Paulo, que era Saulo. Foi buscar Paulo de Tarso, e juntos em Antioquia, eles trabalharam, a Bíblia fala que eles trabalharam 12 meses, e 12 meses significa um ano. Eles trabalharam ali no auxílio àqueles irmãos, ensinando, discipulando um grande número de pessoas por cerca de um ano. Então foi assim, dentro desse contexto, que pela primeira vez aquelas pessoas que haviam se convertido foram chamadas de cristãos, que significa um pequeno Cristo. Certamente que elas começaram a se parecer com Jesus, você não acha? Se a palavra cristão significa um pequeno Cristo, e aqueles seguidores de Jesus, depois do discipulado, depois do trabalho de um ano de Barnabé com Paulo ali, essas pessoas começaram a se parecer tanto com Jesus, que disseram, eles tinham alguns apelidos, né, pastor? Os crentes primitivos eram os do caminho, eles tinham alguns apelidos, mas eles começaram a se parecer tanto com Jesus depois do trabalho de Barnabé e Paulo ali naquela cidade, que as pessoas da sociedade, as pessoas daquela cidade de Antioquia começaram a se, ele parece tanto com Galileu, aquele homem, começaram, então vamos chamá-los de pequenos cristos. Eles se parecem tanto com Jesus que nós vamos chamá-los de pequenos cristos, cristãos. Porque ali, quando a cada dia aprendiam as doutrinas de Cristo, isso foi causando um impacto muito grande na sociedade daqueles dias, que não tiveram outra forma de identificar aquele povo, de identificar aquela gente, a não ser chamá-los de cristãos. Eles não foram chamados de cristãos porque estão usando uma blusa bem transada, bem desenhada, escrito I love Jesus. É assim, pastor? Aqui eu tenho que tomar cuidado com o meu inglês, porque eu tenho um professor aqui na minha frente me assistindo. Eu tenho que tomar cuidado aqui, Gil Saulo. Eles não estavam sendo chamados de cristãos porque estavam andando com a Bíblia maior do que a casa deles. Eles não estavam sendo chamados de cristãos porque estavam andando com a bandana na ideia, dizendo Jesus. Eles não estavam sendo chamados de cristãos porque estavam andando com a saia arrastando no chão. Eles não estavam sendo chamados de cristãos porque tinha uma gravata mais bonita que a do pastor. Mas eles estavam sendo chamados de cristãos por causa da qualidade de vida cristã deles, por causa do nível de maturidade, porque começaram a se parecer com Galileu, começaram a se parecer com Jesus Cristo, começaram a refletir a glória, a própria imagem do Espírito do Senhor. Não é a sua divisa? A nossa? Nós estamos assistindo dia após dia, ano após ano, essa expressão cristão como um sonrisal. Sabe como é que é o sonrisal? Ele tem uma forma, não é? Mas quando você bota num meio copinho d'água e joga ali dentro, ele se deforma. Targifó é excelente para a mente, para o físico, não só pela quantidade de vitamina C de concentração que ele tem, mas se você pegar o Targifó efervescente, agora já tem comprimido,
bota ali no meio copinho, ele vai perder a sua forma, ele vai ficar deformado. Nós estamos assistindo paulatinamente essa expressão cristão perdendo seu real significado neste mundo, perdendo o peso, porque muitos que ainda se dizem cristãos estão deixando de observar verdadeiramente o sentido dessa palavra como nós introduzimos aqui, e o motivo pelo qual ela começou a ser usada. As pessoas estão deixando de olhar o que significa realmente um cristão, e aí essa nomenclatura cristão está cada vez mais ficando desassociada da pessoa de Cristo. Os cristãos estão caindo num descrédito na sociedade, numa sociedade pobre de gente de caráter, uma sociedade pobre de cristãos como você, uma sociedade pobre de pessoas que sabem o que quer diante de Deus. Os cristãos estão caindo num descrédito, numa sociedade justamente carente e necessitada de cada vez mais. Os cristãos se levantem para fazer a diferença como sal da terra e como luz do mundo, para que as pessoas, ao verem as nossas boas obras, possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Não é o Pai delas, o Pai nosso. Jesus disse: glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Isso é testemunho. Eu estava no aeroporto do Galeão, muito cedo. Eu morava em Campos, cerca de 280 quilômetros da capital. Lá tem aeroporto, mas sem poucos voos. E um discípulo meu pegou o carro na madrugada e me levou até o Rio de Janeiro, cerca de 3 horas de viagem. E nós estávamos sentadinhos, era por volta de 5h30 da manhã, 6 horas, sentadinhos ali esperando o voo chegar. Eu estava vindo fazer conferência no Maranhão, pastor. Eu ainda morava lá. E aí passou um cantor, não vou dizer o nome, está filmando aqui, eu não quero denigrir a imagem de ninguém. Eu expor ninguém. E ele passou. Uma semana antes, ele tinha dito em rede nacional, passou num programa, que ele era agora evangélico. Às 6 da manhã ele passa com as suas dançarinas. E passa numa situação muito difícil, que eu comigo estava e disse: bem, conhecereis a árvore pelos frutos. Então eu não vou julgá-lo no que eu vou pensar e no que eu estou pensando. Ele passou numa situação complicada com aquelas meninas. Eu disse: não. Ele disse que era um cristão há 2 semanas atrás, mas ele não está se parecendo com Jesus. Ele não está se parecendo com Jesus nesse comportamento. E a palavra cristão está ficando desgastada. Como a palavra crente já ficou há muito tempo, que as pessoas hoje dizem assim: crente? Crente, aí usam uma expressãozinha pejorativa. A sociedade espera que façamos a diferença, tudo porque existem aqueles que usam o nome de cristão, mas que não honram este nome, não vivem como cristãos, não representam uma espiritualidade, não testemunham do poder dos valores eternos e princípios absolutos do reino de um Deus eterno. E estão completamente descaracterizados no mundo, porque flertaram com o pecado, se acomodaram, se amoldaram a uma vida, desculpe a expressão, medíocre, perderam a visão acerca de quem Deus é e de quem são, e hoje se contentam como vivem, porque deixam de ver Cristo Jesus como modelo para suas vidas. E então eu te pergunto: que tipo de cristão é você? Em primeiro lugar, para a gente poder observar esse primeiro ponto que eu vou falar-lhes,
Você é um cristão à prova de fogo? Olha o que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 12 e 13, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, porque ele vem destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Que tipo de cristão é você? Você é um cristão à prova de fogo? Por que estou dizendo isso? Você é um tipo de cristão que suporta sofrimentos sem deixar que eles transformem você numa pessoa que você sempre teve medo de ser? É disso que gostaria de abordar à luz dessa expressão petrina aqui. Porque hoje em dia tem gente que é transformada em outra pessoa quando enfrenta provações. Existem pessoas que são transformadas e ficam descaracterizadas quando passam pelas provas de fogo, oriundas de um Deus que nos dá a chance, que nos dá a oportunidade de mostrar para Ele que a nossa fé é limpa. E o que limpa a fé, pastor? O que purifica o ouro, o que faz o ouro brilhar, é o fogo. Existem outras pessoas que só se aproximam de Jesus pelo que podem ganhar materialmente, porque não conseguem segui-lo por amor. Eu acho que nós conhecemos muitas pessoas assim. Não conseguem seguir a Jesus por amor. Existem pessoas que seguem a Jesus com medo do inferno. Essas não duram muito tempo. Nós não seguimos Jesus com medo de morar no inferno. Nós seguimos Jesus por amor ao seu amor por nós, constrangidos por tanto amor. Porque o versículo que resume os 66 livros da Bíblia é João 3,16. Não fala do inferno. A primeira palavra ali é: porque Deus amou o mundo. Fala da solução, que deu o seu Filho, para que toda essa turma que nele acreditasse, aí sim, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tem gente que não consegue seguir a Jesus, a não ser por barganhar e buscar questões materiais. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas que não seguem a Jesus por amor, acham que os ensinos de Jesus são difíceis, penosos, trabalhosos de se obedecer, porque querem apenas as suas mãos, querem apenas as suas bênçãos, mas não o amam o suficiente para, pelo menos, poderem renunciar a si mesmas e lutar para agradá-lo. E é claro que isso não traduz o verdadeiro sentido do cristianismo. Isso não caracteriza os verdadeiros cristãos, de jeito nenhum. O apóstolo Pedro, em sua carta aos cristãos das igrejas naquele tempo, diz que ninguém deveria estranhar a provação. Ninguém deveria estranhar o ardente fogo que surgiria para simplesmente fazer uma coisa: provar a nossa fé. Pedro está sendo muito claro aqui. E ele não está dizendo que o fogo das provações viria para destruir alguém. Não é isso que ele está dizendo. Esse não é um fogo destruidor. Esse não é um fogo a nível de juízo. Ele está dizendo que esse fogo viria para provar a fé daqueles que seguem ao Senhor. Assim como o próprio Deus não poupou o seu único filho. E hoje as provações que a igreja de Cristo enfrenta são oriundas também do próprio Deus.
Porque, segundo o apóstolo Tiago, escrevendo aos judeus, a sua cartinha, ele vai dizer que Deus não tenta ninguém, Deus prova. Satanás nunca vai provar você, ele vai tentar você. Então fale comigo, Satanás, ele tenta, mas Deus prova. Deus prova e Satanás tenta, nunca o inverso. Não, Deus está me tentando aqui. Não, isso é erro teológico. A Bíblia não diz que Deus tenta alguém. Deus prova. A aprovação não tem o cunho de destruir e esmagar ninguém, mas construir um caráter limpo de Cristo na nossa vida. Mas Satanás, a tentação, não tem o cunho de construir, mas de destruir, de desmoralizar-nos. As provações que a igreja de Cristo enfrenta são oriundas do próprio Deus, a fim de nos fazer participantes das benécias, dos benefícios de Cristo, como aqueles que foram fiéis até o fim. E a expressão usada por Pedro, após falar das provas de fogo que os cristãos não deviam estranhar, ele ainda diz que deveríamos nos alegrar com o fato de estarmos sendo provados e desta forma feitos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, porque ao final, na revelação da sua glória, nós iríamos nos alegrar. Por isso que o verdadeiro cristão, ele deve entender que ele vai revelar a autenticidade da sua fé nos momentos em que fora provado por Deus, ou seja, nas horas em que sua fé tiver que enfrentar a prova de fogo, ali você estará revelando para o mundo, para o seu vizinho, para a sua família e para o próprio Deus o nível, o naipe da sua fé. O apóstolo Paulo nos deixou um legado de uma fé invergável, uma fé desse tipo aqui, que caracteriza a gente como cristão mesmo, uma fé à prova de fogo, porque na segunda carta que ele escreveu à igreja dos cristãos de Corinto, ele deixou registrado que, como cristão, ele enfrentou, 2 Coríntios 11, 23 a 27, como cristão, ele enfrentou prisões, açoites sem medida, perigos de morte, apedrejamentos, 3 naufrágios, e um desses ele passou 24 horas boiando em alto mar, na voragem, muitas jornadas, perigos dos rios, perigos dos salteadores, perigos dos da sua própria nação, perigos nos desertos, perigos entre os falsos irmãos. Olha aí o perigo, perigos entre os falsos irmãos. Ele passou por isso também. E aí tem vários, o tal de Alexandre, que ele disse: esse cara é perigoso, nunca recebeu nada que a gente ministrou. Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, sai fora dele, Timóteo. Cuidado, para você ver, os falsos irmãos. Em fadigas, vigílias, passando fome. Hoje, os cristãos hoje não estão à prova dessas coisas, porque acham que não podem passar por dificuldades. E aí vai se perdendo a característica de um verdadeiro cristão. Cristão, ele pode tudo. Paulo pôde estar preso, Paulo pôde descer as profundezas, mas Paulo também pôde viver momentos de abundância, como ele mesmo conta em Filipenses 4, 12, 13, por aí 14. Mas por que ele pôde viver duas circunstâncias em tempos diferentes, em ocasiões diferentes, em contextos diferentes? Por quê? Por que ele teve a oportunidade de viver experiências diferentes? Porque ele disse assim: eu posso tudo, eu posso passar por tudo na vida, porque eu tenho um Deus que me fortalece na escassez e na abundância. Às vezes, até mesmo nós cristãos falamos: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas levando só para o lado da vantagem.
Mas nós temos que usar esse versículo também quando nós estivermos em desvantagem. E podemos dizer, mesmo na desvantagem, eu tenho um Deus que vai me fortalecer no vale. Então você vai revelar quem você é de verdade, a convicção da sua fé, seu amor acima de tudo por Deus, a prática de tudo que você até hoje estudou na Bíblia e estuda, quando você passar pelo fogo, quando enfrentares a dor, quando chegar nos invernos da vida, quando passares pela prova. É neste momento que você revelará a Deus que tipo de cristão é você. É neste momento que você revelará as pessoas mais próximas, e elas poderão conhecer a verdadeira razão da sua fé. É neste momento que o mundo saberá quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Porque em nossos dias as pessoas só conseguem permanecer servindo a Deus e frequentando a igreja quando tudo está bem, mas se no meio da caminhada algo der errado, então não, e isso não vai beneficiá-las, então passa a deixar de congregar na igreja. Que tipo de cristão nós temos sido? A prova de fogo. Quando algo dá errado, quando algo não te beneficia, quando nada na vida aqui a nível horizontal, nada está dentro daquilo que você esperava, como é que você se comporta? Você fica como um sorrisal descaracterizado quando bate na água da aprovação? Ou você entende que esse fogo que Deus está permitindo na sua vida, essa aprovação muito quente, muito ardente, tem burilado, tem purificado você como uma peça preciosa que você é? Aí nesse momento aqui muitos abandonam a carreira cristã e apostatam da fé. Então essas são pessoas movidas por circunstâncias. E às vezes o que nos transforma numa pessoa que a gente sempre teve medo de ser, são as circunstâncias, são as provações que acabam mudando a gente. Mas os verdadeiros cristãos que revelam a glória do Senhor, que estão parecendo com Jesus, estão sendo aperfeiçoados nesse processo de santificação, eles são a prova de fogo. O gato morreu, estou servindo a Deus. Meu filho está com enfermidade, estou servindo a Deus. Todos os cabelos do meu corpo caíram, estou servindo a Deus. Perdi o emprego, tem gente afogando as suas mágoas num copo de cerveja, mas nós estamos dizendo de joelhos diante do Senhor que Ele sabe todas as coisas, e nós preferimos ficar com Ele a nos abdicar de uma vida cristã verdadeira com a presença do Senhor. Aleluia. Não somos movidos pelas circunstâncias, e se somos movidos pelas circunstâncias, então mudamos constantemente de novo, mudamos de opinião, mudamos de estilo de vida, de caráter, porque passamos a viver de acordo com como está a situação da nossa vida. E o verdadeiro cristão não é assim. O verdadeiro cristão sabe que a prosperidade dele é carregada por cruz. Jesus nunca prometeu limousine para ninguém. Jesus nunca prometeu prosperidade financeira para ninguém, pelo contrário. Ele disse para nós que a prosperidade é de um reino transcendental, transcendente. Por isso que muitos abandonaram Jesus, porque viram que o que Jesus prometia não era uma resolução política para tirar do poder dos romanos, mas era uma questão altamente espiritual. Então não quiseram abandonar Jesus. Judas fazia parte de um grupo perigoso que viu em Jesus uma chance dele poder desbancar os romanos, e então aceita andar com Jesus. E a prova que ele não entendeu absolutamente nada foi que ele era alguém que tinha até um cargo no ministério de Jesus, mas ele começou a revelar quem ele era, porque ele botava a mão na bolsinha e tirava as ofertas que ele recebeu no ministério como eu desde. Judas era um perigoso. Ele fazia parte da turma do escolar, que queria poder da força, arrancar
arrancar os romanos do poder. E quando Jesus chegou falando de um reino, e eu vou falar com esse cara, vou aceitar, vamos juntos, vou estar infiltrado ali, né? A síndrome de Judas, sabe qual é a síndrome de Judas? Estar no meio, sem ser no meio. Depois a gente conversa sobre isso. Você precisa saber que os verdadeiros seguidores de Cristo têm uma identidade que não sofre nenhum tipo de alteração. Não estou dizendo a você que o cristão não chora, pelo contrário. O cristão é aquele que quando morre alguém da família, ele não é alguém que assim, abre o caixão e prenda junto. Ele não tem sempre esse tipo de desespero, mas é aquele que cai no chão, aquele que chora, aquele que arranca até o cabelo da cabeça, aquele que se tranca, aquele que, sabe, sofre. Mas um cristão que conhece a vida após a morte, conhece as escrituras que falam da vida após a morte, ele é incapaz de dizer, abre o caixão e joga dentro. Como eu já ouvi vários velórios que eu fui fazer. Aqui eu tenho, isso é vida do freio, né? Aqui eu tenho. Eu sou desesperado, salvo, como abre o caixão? Aí a vontade minha era fazer assim, abre para ver se ele se joga dentro. A próxima hora eu vou fazer, abre para ver se ele vai se jogar. O cristão, meu irmão, ele, meu Deus, céu, a dor, não se dante, como perde alguém, mas ele tem um perigo. Queridos, não estou dizendo aqui que o verdadeiro cristão é um super-homem, uma mulher maravilha. Não. É aquele que sabe, mesmo na dor, respeita o momento que está passando. É tempo de chorar, chora. É tempo de rir, mas não perde o seu ardor, não perde a sua paixão, não perde a sua postura de ser um homem, um jovem, uma mulher de Deus. Esse mundo está paupérrimo, esse mundo está pobre de pessoas que têm um caráter, que têm uma postura, e a chance que Deus está vendo é em mim, é em você, é na igreja dele. Sabe por que nós somos o sal da terra? Para preservar o evangelho aqui. Sal preserva. Sabe por que nós somos o sal da terra? Para gerar sede por Jesus. O sal gera sede, pastor. A igreja gera sede nas pessoas por Jesus, pela Bíblia, por salvação. A igreja preserva o evangelho aqui, porque eu consigo viver sem padaria, eu consigo andar e me encontrar um açougue, mas eu não consigo viver sem encontrar uma igreja no mundo. E Jesus sabia disso, que o mundo viveria sem supermercado, mas não viveria sem a igreja. Para preservar os seus valores. Por isso, jovens e amada igreja, cuidado, para não deixarmos o relativismo entrar como um fermento no meio da massa pura do povo de Deus. Apesar das circunstâncias, chorando, sorrindo, triste, alegre, ganhando, perdendo, prosperando, empobrecendo, sendo permanentemente cristãos. Que tipo de cristão você? Que serve a Deus circunstancialmente, ou cristão autêntico que não permite ser influenciado pelo desespero, pelo meio em que vive e nem pelo que possui ou deixa de possuir? Onde estão os cristãos à prova de fogo hoje? Onde estão os heróis da fé, da pós-modernidade? Do qual alguém vai olhar para você e vai dizer, passando lá do outro lado, aqueles cristãos ali são pessoas das quais o mundo não é de... Tem uma frasezinha que minha esposa já sabe, a hora que o papai me chamar, vai calar aquela pedra. Eu quero, bota essa frase, que essa frase é linda. Deus sabe, você sabe, minha esposa, o preço que nós pagamos nesse mundo. Que tipo de cristão é você? Você é um cristão inconformado com este século? Vamos olhar isso aqui. Aos Romanos, Paulo vai dizer, no capítulo 12, verso de número
tenho aprendido algumas coisas legais aqui nesse texto. Versículo 2 assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que não experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo está aqui se dirigindo à igreja cristã que ficava lá em Roma, e para esses irmãos ele traz uma advertência para que não se conformassem com o mundo, com os valores pervertidos e nocivos à fé cristã. E essa expressão mundo quer dizer tudo o que fosse contrário aos conselhos divinos, todo o sistema de pecado, e devia gerar em cada cristão uma santa inconformação. Porque se conformar é aceitar, é assumir a forma, entrar numa forma. Isso é se conformar. A preocupação do apóstolo Paulo aqui para a igreja cristã de Roma era que ela não aceitasse e nem assumisse a mesma forma de viver no mundo atual. Você acredita? Aqui não tem essas coisas, olha para lá. Você acredita que hoje membros de igrejas batizados estão tatuando o seu corpo em nome de uma frase que já revela o relativismo? Não tem nada a ver. Isso aí você é um cristão liberal, não ortodoxo nem fundamentalista nas escrituras. Você já se torna uma outra classe de crente, cristão liberal. O cristão liberal é aqui os crentes da Inglaterra, os crentes da Escócia hoje, que começaram a dizer não tem nada a ver. São pessoas que estão entrando numa forma que Paulo vai dizer: vocês não podem se conformar com este código. Vocês têm que ser pessoas que não aceitem ter a mesma forma, o mesmo estilo de vida do mundo. Pastor, não perde a salvação se um crente colocar uma tatuagem? Primeiro, que a salvação não se perde, mas ele deixa de se parecer com Jesus. E portanto tem a ver com o seu testemunho. Eu contei ontem que eu sou de um tempo não. Papai, quando via alguém vindo na calçada de tatuagem, agarrava a minha mão, do meu irmão, e meu filho, vamos bater um mau elemento vindo na calçada, é ladrão. Maconheiro, vai assaltar a gente aqui para poder comprar droga. No exército, papai falou: meu filho, não faça tatuagem porque eles vão arrancar o alicate. Na hora que você ficar lá só com a tanguinha lá diante do sargento, ele, quando olhar a tatuagem, ele pega o alicate e arranca. Hoje é o contrário. Se você não tiver uma tatuagem, você não é contratado. Hoje as pessoas vê alguém de tatuagem, dá risco na parte por cima dela, porque as pessoas estão sendo atraídas por essas coisas. Todas as coisas não são lícitas, mas não convém para um cristão marcar o seu corpo. Pastor, no Novo Testamento tem alguma coisa clara para não fazer isso? Não tem. Não tem. Diretamente, Jesus se preocupou com outras coisas mais perigosas, mais sérias, outras coisas do seu contexto. O apóstolo Paulo, naquele contexto, ele se preocupou em outras coisas. E no nosso contexto hoje, quais têm sido as problemáticas? Uma delas é essa questão aí. Os cristãos estão se conformando. E como cristãos nos dias hoje nós precisamos tomar muito cuidado
para nós assumirmos o modelo e não andarmos nos moldes deste mundo pornográfico. Nós vivemos no mundo pornográfico. Nós vivemos um mundo controlado por um sistema corrupto que usa poucas roupas, que trai por qualquer coisa, que vende sua moral e que vive como se tudo terminasse quando o porco descesse 7 palmos de terra. Nós vivemos um mundo de pessoas inconsequentes que acham que quando morrem tudo acabou. Como diz lá uma certa cidade, quando falece alguém, passa um carro de som dizendo: fulano de tal, a família convida para o encontro no cemitério, onde será a sua última morada. Como é que cemitério é a última morada, meus irmãos? Isso é um erro. Cemitério não é a última morada para ninguém. A última morada minha e sua é nos braços do Senhor. Que negócio é esse de falar que cemitério é a nossa última morada, rapaz? De jeito nenhum. E nos velórios está o pastor Estevão lá pregando: o cemitério não é a sua última morada. Tenha esperança, por favor. Pare de viver como um consequente, achando que quando você morrer, acabou. A matéria acaba, mas o Espírito vai se apresentar ao Senhor. E aí, nós como cristãos não podemos aceitar que o ritmo deste mundo nos envolva de tal forma que venhamos andar do mesmo jeito. Que tipo de cristão é você? Que glória você quer revelar? A glória daquele que retirou o véu do seu rosto um dia? Ou você quer revelar a sua própria glória? Que tipo de cristão temos sido? Se não há diferença sua para quem não conhece a Cristo? Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão é você que se veste sem nenhuma vergonha de exibir o corpo, e Paulo vai dizer lá: tenha pudor. Nós precisamos ter pudor. No original, pudor no grego, a palavra é aidos, que significa vergonha de exibir o corpo. Eu vejo aí pastor Francisco em vergonha, cristãos na praia, mulheres cristãs de roupa de mar, roupa de banho, no Facebook.
Aí eu falo para minha mamãe, eu não faço isso não. Aí bota uma foto do pastor com camisa. Eu tenho tanto cuidado desses questões. E eu vejo tantas pessoas se exibindo, se mostrando, sem necessidade alguma. Que tipo de cristão que pensa e fala como uma pessoa que não teve uma experiência de conversão? Que tipo de cristão é você que aceita tudo como normal? Os pais gostam. Sabe o que os pais estão fazendo hoje? A menina chega com o namoradinho em casa, né? Apresenta para a mãe, né? Tudo bem, então, gatão, gatão e tal, tudo. E aí a mãe fala assim: ô João, pai, amanhã eu vou no centro tirar essa cama de solteiro da fulana para botar uma cama de casal. E né? É melhor nossa filha dormir com o namorado em casa do que ela correr isso aí no motel. Correndo o risco de ser assalto. Tá. Olha a mentalidade do mundo. Botando cama de casal no quarto de uma menina dentro de casa. Essa mentalidade é fora. Eu espero que nós cristãos não tenhamos esse tipo de mentalidade. Paulo espera que nós não nos conformemos com o modelo deste mundo. Que tipo de cristãos somos nós? Que aceita tudo como normal? Que aceita todos os modismos, costumes, culturas, sistemas e ordens que vão contra a vontade de Deus estabelecida na Bíblia Sagrada? Paulo, o velho apóstolo, ele está nos chamando a atenção para não nos conformarmos com este cosmo, para que os cristãos não aceitem viver do mesmo jeito que as pessoas que não conhecem a verdade acabam vivendo, porque ainda estão cegas. Paulo disse: o Deus desse século cegou os olhos do entendimento dos incrédulos, mas os nossos olhos já caiu o véu. Aleluia. E se não devemos viver conformados com a maneira que esse mundo impõe para se viver, isso deve nos fazer então estar inconformados com tudo que nós estamos vendo. E tem mais, Paulo diz que devemos buscar o quê? Uma renovação aonde? Na nossa mente. Porque é com essa renovação na nossa mente que realmente vamos conseguir separar e distinguir o certo do errado, o bem do mal. É com essa renovação na escola dominical, ouvindo o pastor na doutrina, nos cultos do domingo, enfim, sofrendo essa metamorfose na nossa mente, essa transformação, essa renovação. É dessa maneira que nós vamos conseguir distinguir o que é do diabo e o que é de Deus, o que é do céu e o que é do inferno. A igreja da acomodação que leva à libertinagem e mata a fé. Nós vamos conseguir distinguir isso. Se não tiver renovação na mente, ficamos com uma mente envelhecida e pensamos como, e vamos pensar como o mundo pensa. O apóstolo Paulo, o apóstolo João vai dizer, nós citamos isso aqui ontem, em 1 João 2, 15 e 17: não ameis o mundo. Amar é um sentimento. Não tenham quaisquer sentimentos pelo mundo. O mundo passa, as suas concupiscências, as suas vantagens vão passar, os seus prazeres efêmeros, não está dizendo, é passageiro. Agora João é quem faz uma advertência, né? Dizendo para a gente não sentir amor pelas coisas do mundo. Sentir amor pelas coisas do mundo. Amor pelos prazeres, pelas vantagens passageiras, pelas luxúrias. E João, no entanto, diz para os cristãos das igrejas: não amem o mundo. E este mundo que ele nos proíbe amar e se apegar e se envolver de tal forma que venhamos a virar as costas para Deus, chama-se o mundo de pecado, o mundo das coisas pervertidas, o mundo de Satanás. Porque muitas pessoas estão presas e cativas. E essas pessoas precisam ser libertas, precisam ser transformadas, sofrer uma renovação espiritual na mente. Enquanto isso, não pode
viver diferente. Se não sofreu uma renovação na mente, nunca vão ser pessoas inconformadas. Entenda uma coisa: ser inconformado não é ser um crente rebelde, depredar órgãos públicos, botar fogo na prefeitura só porque o prefeito agora não está olhando para a classe dos cristãos na cidade. Não é fazer manifestações que venham agredir verbalmente autoridades, isso é pecado. Existem formas da gente se manifestar passivamente, dizendo a verdade, sem palavrão. Não é, e ser uma pessoa inconformada, não é praticar gestos agressivos, preconceituosos contra pessoas homossexuais. Mas um cristão inconformado é ser um homem que, apesar do mundo à sua volta, apesar de tudo que está bem debaixo das suas pálpebras, dos seus olhos, ele não abre mão dos seus princípios e valores por nada nesta vida. Ele não tem a sua postura como um cristão inconformado. É aquele que não negocia com o pecado, que não flerta com o pecado, não brinca com o pecado, não se envolve com o pecado, mas é intransigente na observância dos mandamentos. É uma pessoa tão incomodada com a realidade do mundo que busca com todas as suas forças fazer a diferença como sal que preserva o Evangelho na terra, na esperança de que esse Evangelho libertador, que nos atingiu, possa também atingir outras pessoas e transformar, dissipando as trevas da sua vida, que são frutos das investidas do maligno contra o homem. Agora me responda: o que tem deixado você inconformado neste mundo? Você já parou para pensar nisso? Eu falei um bocado de coisa que me deixa inconformado. O que tem deixado você realmente inconformado nesse mundo? É só o fato de você não ter conseguido passar no seletivo da prefeitura do estado? Porque descobriu que tem cartas marcadas? O que tem deixado você inconformado neste mundo só porque você tentou medicina e não passou ainda? O que de verdade tem feito você, sabe, abrir aquela portinha daquele armário lá e olhar para aquele espelho, e nesse espelho você olhar dentro da pupila, da balela dos seus olhos e dizer: eu sou uma pessoa completamente inconformada com tal coisa. Se você diz que é cristão por aí, e olha, não tem nada que deixe você inconformado nesse mundo, pelo contrário, está começando já. A coisa está tão feia, meus irmãos, que está difícil você sair com a família para comer uma pizza. Família linda aqui, dando testemunho essa manhã. Deus abençoe e fortaleça. Eu odeio vocês ali, todos vocês davam testemunho. Eu já começava a pedir a Deus que fortaleça os irmãos a cada dia. Está difícil a gente sair com a família, sentar numa pizzaria para comer uma pizza. Está difícil, por quê, pastor? Porque na mesa ao lado tem dois homens beijando de língua na boca. Na mesma hora levantar: moça, por favor, embrulhe a pizza e manda entregar no meu carro ali no estacionamento. Está difícil você sentar para esposa, vamos sair para comemorar o nosso aniversário de casamento. Chega lá, tem duas mulheres abraçadas na mesa ao lado. Isso nunca pode ser normal para você. Sabe por quê? Porque sua mente é mente de Cristo. Isso nunca pode ser normal para o pastorzão da rua aqui. Sabe por quê? E nunca vai ser. Podem querer botar a goela abaixo da gente, pastor, mas nunca vai ser normal para nós. É sempre incomodar a gente. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não dá.
Não dá. Nem por isso eu vou depredar alguém, vou agredir alguém, vou puxar o cabelo de alguém, vou pisar o dedinho de alguém, começar a sorrir. Não é assim que eu manifesto a minha inconformação. Porque isso é falta de respeito. Ser inconformado não é de se respeitar, é não apoiar, é não concordar, é não pregar a favor, mas defender os princípios e valores absolutos e eternos deixado por Deus para nós, que é a sua palavra. Olha, você precisa pensar no que eu já pensei. As primeiras horas do dia, bem cedinho, o sol ainda estava quentinho, querendo aparecer, eu já estava acordado, orando por você essa manhã e refletindo mais uma vez no sermão que escrevi. Você precisa pensar se realmente aquilo que entristece Deus não tem também entristecido você. O que entristece Deus tem entristecido você? Porque se o que entristece o coração de Deus não tem entristecido você, então é sinal perigoso. É sinal perigoso, é sinal de que você precisa, com todo carinho e respeito a você precisa rever a sua conversão. Se o que entristece o coração de Deus não tem entristecido você, então é sinal de que você precisa rever a questão da sua conversão a Jesus, ou das duas, rever a sua conduta cristã e assumir uma nova postura, porque você não pode assumir a forma, você não pode entrar na forma deste mundo, porque se o crente entrar na forma deste mundo, ele não revela a glória de Deus, ele não revela de fato quem ele é, um seguidor de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele vai fazendo um sorrisal, faz na água, ele fica descaracterizado, ele não revela a que Deus ele serve, porque ser cristão é andar, como John Stott escreveu naquele livro dele, as beatitudes, as bem-aventuranças, é andar na contramão do sistema. Porque o apóstolo Paulo disse, para a gente encerrar, a tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7,10, a tristeza que Deus provoca, que Deus gera pelo seu Espírito Santo em nós, produz arrependimento para a salvação. Pastor, e a Bíblia vai dizer assim, e a ninguém traz uma consciência pesada. Essa tristeza não traz consciência pesada. Agora, mas a tristeza segundo o mundo produz morte, produz a decadência espiritual, a decadência moral. A tristeza gerada pelas questões mundanas gera a morte, mas a tristeza gerada pelo Espírito de Deus provoca em nós arrependimento para a salvação. E esse tipo de realizar de Deus não traz consciência pesada para ninguém. Eu tenho aqui um outro ponto. Que tipo de cristão é você? Você é um cristão identificado ou disfarçado? Deixa eu perguntar aqui os meus amados. Termino aqui e à noite a gente continua. Já são 10:16. Amém? À noite, até porque tem que deixar um gostinho de quero mais, porque senão, né, na barriga cheia.